abraçar com as nossas preocupações, com as nossas ansiedades, mas a gente sabe que tudo isso não resolve nada. Louvado seja Deus. O que resolve é orar e confiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vamos lá para o versículo 5 em diante. Vou passear aqui pelos versículos desse capítulo. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Glória a Deus. Jesus é aquele que nos guia, é aquele que nos conduz para a vida eterna. E Ele é aquele que nos conduz a um relacionamento com Deus. Aleluia. E Ele diz: eu não sou apenas o caminho para você. Glória a Deus. Mas também eu sou a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Tudo que nós precisamos, irmãos, Jesus Ele nos apresenta, né? Ele apresenta a nós a direção. Meu Deus, eu queria Jesus ter esse entendimento antes, porque, irmãos, cada vez que a gente se aproxima de Deus, Ele nos dá a direção em tudo. E é tão bom, né, a gente ter esse relacionamento com Deus, sentir a presença de Deus em nossas vidas, não é? Então, o que nós precisamos, Jesus Ele nos apresenta a direção, como eu já falei, a segurança e a vida. Glória a Deus. O Senhor Jesus Ele nos dá isso. O Senhor Jesus Ele quer isso para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8, 9, 10 e 11. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou tanto tempo convosco, não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o meu Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Aleluia. Irmãos, quando nós temos um relacionamento sincero com Jesus, nós estamos se relacionando com Deus em sua plenitude. Aleluia. Estamos nos relacionando com Deus em sua plenitude. Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Aleluia. Estão acessíveis em Jesus. Ou seja, temos um Deus eterno que se revela na personalidade de Deus Pai. Aleluia. Deus Filho e Deus Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 12, 13 e 14. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará mais do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que Jesus falou para nós. E o Senhor Jesus, Ele está encaminhando os discípulos a um relacionamento sincero, íntimo e poderoso com Deus. E o desejo de Jesus é que nós sejamos frutíferos. Aleluia. O desejo de Jesus é que a obra de Deus, através das nossas vidas, cresça. Aleluia. E Ele diz: olha, se você crê em mim, fará obras maiores que as que eu tenho realizado. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Deus, Ele tem propósito específico para a vida de
Louvado seja Deus. Agora, primeiro nós precisamos saber qual é o propósito que Deus quer para a nossa vida. Qual é esse propósito que Deus quer para a nossa vida? Aí nós tendo descoberto isso, aleluia, nós podemos fazer orações segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Foi falado aqui, não foi por irmã Elisângela, né? Essa palavra vai dar um pouco do que nós pedimos ao Senhor. Agora, quando fazemos essas orações, o Senhor tem prazer em respondê-las. Agora, deixa eu dizer também que tudo é no tempo do Senhor. Meu Deus, seria tão bom se fosse no nosso. Mas sabe por que também eu volto atrás e digo que não seria bom? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Tem um hino que diz assim: eu vou chegar no tempo. Não é como você pensou, é no meu tempo. Mas quando eu chegar, eu vou soprar o vento. Eu vou fazer o impossível acontecer. E a minha glória tu vai ver. Eu vou fazer milagre. Eu vou chegar e acalmar a tempestade. Vou restaurar, ressuscitar, então aguarde. Fica tranquilo, filho, ninguém vai morrer, pois eu sou vida para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, que nós esperemos esse tempo do Senhor, meu Deus. É muito bom a gente esperar o tempo do Senhor. Não é fácil, não. Eu digo que não é fácil, porque a gente ora, e às vezes, né, a gente acha que Jesus não vai nos responder. Mas o Espírito Santo que habita em nós, glória a Deus, ele nos dá esse entendimento, né? Essa sabedoria que a gente precisa ter para entender e esperar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, perceba que João, ele diz em suas cartas, o mesmo João que escreveu esse evangelho, ele diz: olha, se nós pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, temos a segurança que ele fará. Glória a Deus. Aqui o Senhor Jesus diz: olha, se vocês pedirem em meu nome, eu darei, para que o Pai seja glorificado. Aleluia. O que nós pedir ao Senhor, no nome dele, ele fará. Glória a Deus, não é? A gente sabe que Deus faz, porque Deus, ele é todo poderoso, não é? E tudo que nós pedirmos a Deus segundo a sua vontade será concebido para que o nosso Pai seja glorificado. Então isso é algo que eu e você devemos aproveitar muito bem. Aleluia, glória a Deus. Versículo 15, 16 e 17, que foi o capítulo 14 e 15, né, do que a gente leu hoje. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Irmãos, nós não estamos órfãos, nós não estamos abandonados, não. Glória a Deus. Embora Jesus ele não possa ser visto, não é? Porque, embora ele seja invisível, glória a Deus, ele deixou dentro de nós o Espírito Santo, não é? E o nosso Jesus, ele é o nosso mentor e é o nosso conselheiro. Aleluia, glória a Deus. E ele é aquele que nos instrui o caminho, a vida que a gente deve viver. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, muitas vezes a gente quer fazer tanta besteira, não é? Seguir tantos caminhos errados, e o Espírito Santo está lá para nos ajudar. Glória a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que é tão importante a gente vir, né, para os
dos trabalhos de oração da nossa igreja. A gente aprende tanto, não é, com a palavra. São irmãos diferentes que vêm pregar, né? A gente sabe que é um trabalho árduo, um trabalho que nem todos se disponibilizam, porque também tem uns que trabalham, né? E não podem estar, mas você que puder, participe dos trabalhos de oração. Está sendo uma bênção. Eu mesmo já disse a Jesus que Jesus, eu não quero perder por nada de ir na tua casa se eu estiver disponível, porque é tão gratificante e a gente sabe que a gente não perde nada com Jesus, né, diaconisa Vânia? E cada vez que a gente caminha, cada vez que a gente se prontifica para o Senhor, a gente recebe muito mais da parte de Deus, muito mais a gente recebe. Por quê? Porque o nosso Deus é bom, não é? Nosso Deus é bondoso. Então, os irmãos que puderem, estejam presentes. Eu amo o matutino, irmãos. Foi um propósito que eu fiz com o Senhor. E grandes coisas Ele fez na minha vida. Porque eu já disse várias vezes aqui na igreja que antes eu caminhava de 5 horas da manhã, irmãos. Pastor, eu caminhava de 5 horas. Saía eu e meu pai. E teve uma das vezes, eu não sei se eu já disse aqui no culto da noite, porque eu já disse vários trabalhos de oração. Eu gosto de vir para o Modelo Hora Nona, eu gosto de vir para o matutino. Só no trabalho que eu estou sentindo dificuldade, porque eu ainda estou procurando jeitinho para vir. Eu tinha falado até com a diaconisa Cristiana, não foi, Cristiana? Eu disse, Cristiana, o amor do meio-dia é difícil sair, mas eu ainda vou dar um jeitinho e ainda vou vir para o amor do meio-dia. Porque a consagração é mais difícil, né? Porque eu trabalho também, casa de família, e 9 horas justamente é o horário que eu não posso sair. Mas os que eu posso, eu estou aqui, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu ia caminhar, eu passei por aqui pela igreja. E o Senhor tocou assim no meu coração, né? Foi o Espírito Santo, né? Que bradou assim, dizendo assim: você vai caminhar, mas você não está me buscando pela madrugada, porque 5 horas da manhã, né? É bem dizer, é a hora do sono, né? E eu disse, Jesus. Aí ele ficou falando comigo e eu calada, sabe? Mas eu pensando e raciocinando. Meu Deus, para mim 25 horas. Eu tô indo caminhar. Aí quando eu cheguei, mais na frente, quando eu andei, aí o pai me falando comigo uma hora, o pai me disse assim: eu tô falando com tudo, parece que tá dando tudo. Eu digo, é porque Jesus está falando comigo aqui. Aí eu tive que falar para ele, para ele não pensar, né? Outra coisa, eu disse, pai, é assim, assim, assim. Aí ele disse, então você não vai mais caminhar? Eu disse, não vou não. Aí, ó, na sexta-feira, pode dizer, eu não vou. Irmãos, aí o pai me disse, tudo bem, então a gente vai de segunda a quinta? Eu disse, porque a gente ia de segunda a sexta. E assim ficou. E eu adotei o matutino para mim. Glória a Deus. Eu estive dirigindo, né? O pastor me colocou no matutino. E era muito difícil eu faltar. Só quando eu ia viajar para o médico, porque 5 horas da manhã, quando a gente ia, né? Nesse carro da prefeitura, não tinha como eu ia para o médico, mas é difícil. Mas sempre que eu podia, eu estava, não gostava de faltar. E eu disse para as meninas, eu não estou dirigente ao matutino, mas eu sou uma participante com muito amor do matutino. Glória a Deus. E assim Deus faz nas nossas vidas. Então o Espírito Santo, ele está lá para nos ajudar, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Versículo 18, 19, 20 e 21. Vou correr. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me fará mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós me vereis. Não naquele dia
vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Glória a Deus. Duas verdades aqui. Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Aleluia. Eu demorei um pouquinho para entender isso aqui. Mas depois que eu cheguei aqui nessa igreja, eu tive o desejo de ler a palavra. Aleluia, glória a Deus. E é muito certo isso. Porque quando a gente não lê, quando a gente não busca, quando a gente não persevera, a gente fica o quê? Fraca. E quando a gente fica fraca, a mente vai para outras coisas que Deus não se agrada. E eu louvo a Deus por minha vida, porque até aqui me ajudou o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então o nosso Deus, né, quanto mais amamos a Deus, mais conhecemos a Deus. Quanto mais nós entregamos, obedecemos, mais a revelação de Deus nós teremos. Aleluia. E é o que Jesus diz: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22 e 23. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Glória a Deus. O que Jesus está querendo dizer é: Judas, eu não vou revelar ao mundo. Aleluia. Porque o mundo não me conhece, o mundo não me ama, o mundo não quer saber da minha palavra. Aleluia, glória a Deus. Mas qualquer um que se aproximar de mim, se arrepender e se entregar a mim através da minha palavra, então eu o revelarei. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. 24, 25, 26, versículo. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente está evangelizando, né? Às vezes a gente vê uma pessoa e a gente quer falar de Jesus para aquela pessoa, né? E muitas das vezes, isso já aconteceu comigo, às vezes vem palavras assim na nossa boca que a gente nem só vai vindo e a gente vai falando para a pessoa, né, pastor Efraim? A gente vai falando de Jesus e as palavras vão vindo, e as palavras vão vindo. Aí eu fiquei pensando, quando eu estava estudando aqui essa palavra, às vezes a pessoa se sente até um pregador daquele top, né? Meu Deus. Mas é isso, é o Espírito Santo que nos... né? As palavras vêm através do Espírito Santo que nos ajuda. Glória a Deus. E é exatamente o cumprimento dessa promessa, não é? Lhes ensinará todas as coisas. Muita gente despreza essa promessa porque muitas vezes o Espírito Santo não nos faz lembrar o versículo nem o capítulo, mas o principal é o texto. E é o texto que muda a vida das pessoas, né? Às vezes a gente quer lembrar o texto para dizer assim, João capítulo tal, versículo tal, diz assim, assim, assim. Mas se você lembrar do texto, irmão, amém, vai fazer diferença do mesmo jeito na vida de cada um. Louvado seja Deus, né? Versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
coração nem se atemorize. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele nos deixa a paz para as nossas vidas. Não é a paz que o mundo dá. Glória a Deus. E qual é a paz que o mundo dá? Quando tem muito dinheiro, quando tem muita festa, muita curtição, enfim, tudo isso o mundo dá. Mas só que a gente sabe que tudo isso é o quê? São coisas momentâneas, né? A pessoa acende tudo que quer naquela hora e depois fica o vazio. Mas o nosso Jesus, ele não nos dará paz nesse formato, ele nos dará paz que vem pela comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Como diz na palavra aqui, ó, versículo 27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia. Eu e você, nós podemos viver essa paz. Aleluia, glória a Deus. E uma das grandes bênçãos de um relacionamento com Jesus é exatamente essa: ter uma vida simples, muitas vezes com poucos recursos, sem muita ostentação, mas uma vida com paz. Louvado seja Deus. Poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir, ter suas necessidades supridas, ver o agir de Deus nas nossas vidas, não é? E muitas coisas. Então, isso sim é a paz que o Senhor Jesus ministra aos nossos corações. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor é tão bom. A gente sabe o quanto o Senhor é bom para conosco, não é? Eu escuto muito as palavras que alguns irmãos dizem aqui, e é verdade. Só em nós acordar, a gente deitar a nossa cabeça no travesseiro, dormir e acordar, já é uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, saia dessa noite sabendo que nós só encontramos a paz em Jesus. Ele é nosso consolador, ele é nosso ajudador, ele é tudo para nós, né? E nós devemos agradecer a ele por tudo, porque às vezes, e muitas vezes, a gente é falho. A gente às vezes só quer reclamar, só quer murmurar, mas Deus não se agrada, não é? De murmuração, de reclamação. E eu confesso aos irmãos que às vezes eu estou conversando com manhã, algo assim, dos meus filhos, né? Às vezes eu fico falando e mesmo eu sabendo muitas vezes que eu tenho que esperar o Senhor, que eu tenho que esperar o tempo dele, mãe ainda diz assim: você tem muita fé e Deus é bom para nós. Então assim, mesmo eu lendo a palavra, porque quando a gente lê a palavra, a gente encontra, né, resposta de Deus. Mas quando eu estou falando com ela me dá muitas palavras. Glória a Deus. Que às vezes a gente precisa ouvir, porque a gente sabe que aqui, cada um de nós, nenhum de nós aqui é super crente, não é? A gente tem as nossas limitações e a gente sabe que só Deus, às vezes que a gente pensa, muitas vezes a gente pensa em desistir, que a gente pensa em parar, não é? E Deus, ele vem assim, o Espírito Santo vem assim, bem forte no nosso coração, que a gente não pode parar, que nós não podemos desistir, que nós temos que perseverar, que nós temos que buscar, que nós temos que orar. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus disse para mim e para você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E antes de eu entregar para o pastor, eu quero agradecer a Deus por uma bênção, né, que o Senhor me concedeu aqui
na campanha, essa que teve agora, a marca da promessa, não é? Foi uma bênção. E todas as vezes que vinha um pregador pregar, ele dizia que esse ano era o ano da promessa. Foi dito até por irmã Mariana também, né? Ano de 2026, o ano da promessa. Irmãos, eu estou de posse de vitória. Eu vou ser vovó, viu? Glória a Jesus. Recebemos essa notícia e quando o pregador dizia, aí eu não posso ter mais, né? Porque eu já fui maquiadora, mas eu fazia assim. Bia queria, né? Eu fazia assim. E ela recebeu, né? A gente disse assim, foi um milagre, foi uma coisa assim que eles queriam. Vai se organizar, fazer tudo direitinho. Em breve eu estarei apresentando o meu neto aqui, olha. No culto de Santa Ceia, em nome de Jesus, peço aos irmãos que orem por nós, né? Orem por minha família, orem pelos meus filhos. Eu peço aos irmãos encarecidamente que faça isso, porque Deus sabe que eu tenho pedido, mas como eu falei, preguei aqui, é tudo no tempo do Senhor, né? É tudo no tempo de Deus. E eu creio que eu vou dizer